Bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado aí pelo privilégio de vocês estarem me prestigiando aí no nosso terceiro encontro, que vem muitos outros pela frente. Boa noite, Cleveland, meu amigo neoliberal e fascista. Boa noite, meu amigo Boa noite, meu amigo vascaíno Victor. Mais uma semana de invencibilidade para o seu Vasco, para o meu tricolor. Com certeza. Sensação enebriadora. E o nosso amigo, a nossa fonte do saber, nosso Geisel de equilíbrio, Sr. Rodrigo de Luz. Boa noite aí, tudo Marcelo, bem, galera? amigos. Passaram bem a semana? Estamos passando e sobrevivendo. Mais uma semana confinado. É isso aí, mais uma semana. Bom, como a gente tem sempre feito aí nesses nossos últimos bate-papo, quem vai abrir a nossa conversa aí com a missão de falar sobre os números do Covid, nosso amigo Victor. E aí, Victor? Chegamos ou não ao platô? Nossos corações podem ou não se encher de esperança? Infelizmente, acho que ainda não dá para afirmar isso. Apesar de a gente ter algumas notícias boas até segunda, né? A semana passada, o Brasil fechou com 6% a mais de óbitos em relação à retrasada, o que era uma clara desaceleração. A gente vinha numa crescente de 30% toda semana, e a semana passada foi 6%, que era um número muito bom. E poderia indicar que, de repente, nessa, nós poderíamos começar a cair. E aí você tem um componente forte dos estados do Norte, do Norte e Nordeste bem afetados, que deram uma desacelerada, Amazonas, Pará, Maranhão, Pernambuco, Ceará, e que se houvesse aí uma ajuda de Rio de Janeiro e São Paulo, esses todos os estados que representam 85% dos óbitos poderiam forçar a curva para baixo. Um outro indicador positivo era que, na média móvel de óbitos, nós tínhamos chegado num platô desde o dia 72 até ontem, até anteontem, aliás, estávamos navegando entre 920 e 950. Havia claramente, quando você olha graficamente, uma situação de platô se olhado do ponto de vista de média móvel. A média móvel é bom porque ela é um bom indicador, porque ela elimina essas questões da terça-feira gorda e tudo mais, né? Nenhum outro país do hemisfério norte, quando atingiu o ponto máximo, esse platôzinho na média móvel, nenhum outro país voltou a subir. Em um momento eles chegavam num platô e caíam. Então, o Brasil seria o primeiro exemplo onde essa questão de você chegou num platô, depois sobe de novo, poderia ocorrer. Ontem, para nossa surpresa, ontem voltamos a ter um número forte, e essa média móvel ela passa de 955 para 993. Então, assim, muito embora não seja uma diferença tão grande, se você olhar no gráfico, ainda você pode tentar dizer que é um platô, mas é uma tendência de subida que já se prolonga por mais de uma semana. Então é possível que, mais uma vez, sejamos diferentes, né? Primeiro a gente achata a curva e fica nessa pandemia por 11 semanas, enquanto que lá a turma já está indo para as festas, né? Na Europa. E, aliás, isso é uma outra conversa interessante para ter. E agora a gente chega numa espécie de platô e não desce, né? Então, hoje São Paulo teve um número igual da semana passada, então não dá indicações de que há um arrefecimento na curva de óbitos. Por outro lado, existem aí informações de que as novas internações têm caído. Exatamente. E então, também não tá explodindo, né? Também não está explodindo. Então, é verdade isso também. Essa é uma outra... de UTI caiu bastante, né? E mesmo os óbitos não estão explodindo. Então, ontem foi o recorde foi 1.300 e pouco, né? Os alarmistas falavam na semana retrasada que ia chegar a 2.000. Não chegou também. Agora, é incômodo você conviver nessa situação de pico e não desce nunca, né? Então, isso aí que é uma coisa... Isso aí é chato. Se começasse a descer e tivesse uma clara tendência de 2 semanas de queda, putz, beleza, mas não chegamos nesse ponto, não dá para afirmar. Apesar de haver aí, de fato, esses bons presságios, tanto o Rio quanto São Paulo, todo mundo indicando que há uma queda
nas internações e nas ocupações dos hospitais. Isso deveria se refletir daqui a 2 semanas, no máximo, em óbitos. Aí nós temos o problema da represada, o nosso problema de represadado, né? 2 semanas até reportar um óbito. Então, você tem lá casos investigados, tem um estoque de 4.000. Metade vai virar Covid. Então, enquanto a mim isso não baixar, por mais que a data no dia você tenha menor incidência, você tem a turma represada. Então, é difícil trabalhar com informação no Brasil, né? Mesmo a informação de óbitos, ela é uma informação que tem muito atraso e tudo mais, enfim. A informação de óbitos não é a melhor para se fazer essa previsão. Ela apenas retrata o que já aconteceu. A melhor seria volume diário de internações. E aí você pega assim, bom, se tem tantos internados, você tem uma mortalidade de tanto num período de 20 dias, você faz uma análise mais precisa. A óbitos já aconteceu, né? Seria como se fosse no universo de crédito, write-off. Você está analisando algo que já aconteceu. Para você fazer uma previsão do portfólio, você deveria ter indicadores mais precoces. Nós não temos isso. Mas o alento é que, em número de hospitalizados por SRAG, né, o SARG lá, e Covid, esse número caiu levemente. Há 2 semanas ele cai levemente, ele não aumenta. Pode ser um bom sinal. Agora, difícil cravar assim. Ali o modelo do SAMI, né? Tem o modelo do SAMI que diz que estamos no ponto de pico e caindo. Beleza, tomara. Semana que vem, então, a gente começa a descida. Mas está todo mundo errando, todo mundo tateando nas sombras. A boa notícia incontestável, que é o que falou o Rodrigo, assim, também não está explodindo. Exatamente. Nós não estamos ouvindo, pô, sai de 1.200 aqui no pior dia, foi para 2.000. Não, foi para 1.300. Né? Estabilizamos lá em cima. Acho que isso é uma boa notícia. Outra boa notícia é que os estados que estão lá abertos também não estão explodindo. Né? O Paraná, Rio Grande do Sul, estão lá, faz tempo que estão abertos, está tudo ok. Então, assim, tem um mix de boas notícias e notícias não tão boas. O ideal seria que a gente visse São Paulo caindo, né? Isso que eu queria ver. Eu só quero dar uma nota, falar de uma coisa que é lateral a isso tudo, mas é relacionado, né? Que é que saiu um estudo na Lancet metendo pau na cloroquina. Mas parece que eles despublicaram, né? Não, então, aí esse artigo foi contestado por um pesquisador de Yale, dizendo que estava tudo errado. E o artigo que saiu na Lancet dizendo que a cloroquina não servia para nada, no caso do Covid, está sob investigação. Deixa eu só dar um adendo aí. Isso eu ouvi. Um adendo. Vergonha, né? Um adendo pitoresco. Eu li que no LinkedIn você consegue localizar o perfil de algumas pessoas que fariam parte de uma empresa que ofereceu dados para esse estudo. E uma das executivas é identificada como uma modelo adulta para anfitriã de eventos. Eu fiquei um pouco até desconfiado dessa descrição, mas eu fiquei com a sensação de que o estudo parece que realmente não era muito sério, né? O que talvez vá em linha aí com o que a gente tem visto aí da OMS, né? Que parece ser... A OMS é um grande fiasco desse... É muito mais um ano, órgão né? político do que, de fato, um órgão voltado para o seu fim, né? Mas o que Aliás, me incomoda, o que me incomoda é que está tudo contaminado. Então, teve uma, há uns tempos atrás, a Lancet fez um editorial, metendo o pau no presidente da República. Aí, minha irmã e meu primo são médicos. Aí eles colocaram aquilo, eu fui falar, como é que pode ser uma revista acadêmica, supostamente acadêmica, se meter na questão política? Então, assim, a minha sensação é a pior possível. A Lancet é uma revista muito importante para a medicina, tem um alto impacto, muito lida, e, no entanto, ela está se servindo para isso, né? Para fazer um editorial em que No entanto, ela tem uma redação.
ela tem um lado, né? Só que ela Agora, tem que manter assim, não sei se tem um lado, mas é, é sintomático que você publique um artigo e, rapidamente e logo em seguida você coloque o artigo em discussão, em investigação. Eu vou até um pouco além. A minha pergunta é a seguinte: quantas pessoas eventualmente que poderiam ser tratadas com a cloroquina e que talvez tivessem tido alguma melhora no seu quadro e que deixaram de ser tratadas por conta disso, e agora a gente está diante dessa questão, né? Será que isso não pode ter custado aí algumas vidas que poderiam ter sido Deve ter custado, poupadas? mas assim, meu ponto, eu acho que esse negócio tá tão politizado que tá até meio criminoso, entendeu? Sim, sem sombra de Pô, dúvida. saúde pública não pode ter lado. Esse é o ponto. Pô, vamos lá, né? Um artigo desse que foi, eu entendo, o artigo foi publicado muito rapidamente, pode ter erro, de fato, porque é muito rápido o processo. Foi muito rápido, não é natural isso. Então, mas assim, vamos ter cuidado, porque tem muita gente que depende desse negócio para sobreviver. Cuidado com o que você fala, Rodrigo, que você pode gerar incômodo aí nos Corona Lovers. É verdade. agora deixa eu te falar, uma coisa que me surpreendeu, que eu estou espantado, foi a aglomeração na Europa. Saíram do Impressionante. confinamento, estão se aglomerando nos parques, nos bares, nas praias. Parece que não houve vírus nenhum. Você vê muito pouca gente de máscara nas fotos. Enfim, assim, se não houver uma segunda onda, né? Porque assim, a conversa toda, se não, o vírus está aí, vai continuar aí, enquanto não tiver imunidade de rebanho, ele vai estar aí. Então, beleza. Testes que foram feitos nos diversos países europeus indicam que está muito longe da tal imunidade de rebanho. Está muito longe, não aconteceu. A quarentena, aliás, ela não faz isso, ela faz com que você se prepare para o sistema hospitalar. Aí você sai, todo mundo como se nada tivesse acontecido. Se não houver uma segunda onda, não, então era tudo mentira. Mas aqui no Brasil também, né? Tem algumas Então, manifestações assim, aí, aglomeração, tá tudo Não, tranquilo. mas a manifestação dá para entender, né? Porque o vírus, não sei se vocês sabem, ele identifica o viés ideológico. Então, dependendo do viés ideológico, ele contamina, dependendo não. Pelo menos é o que eu tenho percebido aí na imprensa, porque eu vi quase que a imprensa uníssona, né? Em dado momento, criticando algumas manifestações. Aparentemente, até com alguma razão, fazia sentido, né? Se a gente está em meio a uma pandemia, aglomeração não é algo que se recomenda, mas parece que agora mudou. Sobre o que o Vitor falou, eu vi hoje uma imagem de uma brasileira filmando em Paris, uma daquelas ruazinhas cheias de bares. Cara, impressionante, meu. Impressionante. Negócio assim, Aqui também. acabou a então, assim, pandemia. então, meu ponto é assim, se não houver uma segunda onda, qual é o motivo de tudo isso? Porque assim, então o vírus não está mais lá. Eu confesso que eu estou um pouco desnorteado. Se houver segunda onda, se não houver, o que aconteceu? O vírus, já tem uma conversa que o vírus sofreu uma mutação, está muito mais fraco. Mas, porra, então beleza, então quando é que Cara, ele isso é vai muito ficar fraco conveniente, aqui né? também? É muito É, conveniente falar isso. Então, assim, eu vi um gráfico interessante sobre isso, Vitor, que era um gráfico numa disposição totalmente diferente daquelas que nós estamos acostumados, né? Tinha os eixos aqui, e aqui seria o melhor e o pior. E as curvas dos países europeus faziam assim, né? Aumentando o número de casos e aumentando a letalidade. Né? A curva americana era assim, né? Aumentando o número de casos e mantendo um percentual de letalidade. E a curva brasileira era assim, aumentando o número de casos e diminuindo percentualmente a letalidade. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas é o que o Vitor falou, né? Agora é o samba do crioulo doido, cada um fala o que quer. Eu acho que assim, aqui no Brasil, certamente, eu imagino que em algum momento nós vamos ter uma lava-jato do coronavírus, né? Porque o que se está roubando não é brincadeira, né? Não é brincadeira. E acho que assim, só realmente com o passar do tempo e alguns meses, talvez anos, a gente vai conseguir entender exatamente o que aconteceu e como essa pandemia foi utilizada aí para o proselitismo político de todos os lados, né? Uma coisa meio vergonhosa. Bom, emendando aqui no assunto, agora é hora do Cleveland falar. Bom, primeiro trimestre,
a gente já imaginava que não vinha lá grande coisa, né? Queria que o Cleveland falasse um pouquinho aí sobre o resultado da economia no primeiro trimestre e a gente tentar apertar mais um pouquinho a porca aí, afinar um pouco mais, se na última semana as expectativas em relação à redução do PIB mudaram. Eu até estava conversando antes do nosso bate-papo aqui com o Rodrigo, né? A gente está vendo a Bolsa aí caminhar bastante, superamos aí os 90 mil pontos, estamos próximo, fechamos hoje próximo aos 94 mil pontos. O câmbio também se apreciou bastante, né? Tivemos o real quase a 6, o dólar quase a 6. Ontem chegou na mínima aí a 5,01. Será que isso já seria aí uma percepção do mercado de que talvez a recuperação será mais rápida do que as nossas expectativas mais pessimistas e a redução da atividade econômica seria menor do que aquela que estava se esperando inicialmente, Cleveland? Vamos lá, vamos por partes. Só para a gente pensar um pouquinho, se a gente for pegar os números que apareceram na imprensa, eles dão muita ênfase à queda com relação ao trimestre anterior, né? Quando, na realidade, é mais interessante você comparar com relação ao mesmo trimestre do ano passado. E não foi tão grande a queda, e eu acho que muito porque o efeito da pandemia aqui no Brasil começou mais a partir da segunda quinzena de março. Então, a gente tem muito pouca informação ainda para ter certeza de para onde vai caminhar o PIB. Eu acho que, a partir do PIB do segundo trimestre, a gente vai ter mais clareza de para onde isso vai caminhar. Mas eu estou mais preocupado do que olhar para trás e tentar ver que números são esses, olhar para dentro do Congresso, olhar para dentro das Assembleias Legislativas e perceber o que está saindo de lá. Porque se a gente começa a fazer a análise de tudo que vem pela frente, de toda essa intenção maravilhosa de resolver o problema de todo mundo, a gente vai ver que os incentivos que estão sendo gerados com esses projetos de lei são os piores possíveis. Então, desde congelamento de medicamentos, que a gente já sabe onde vai parar esse negócio, redução forçada de mensalidades escolares, que quem fez isso não tem a mínima ideia do que é margem, congelamento de taxa de juros, que as pessoas não têm impacto, e assim por diante. Então, eu estou olhando tudo isso e pensando no futuro, como é que a gente vai, depois de tudo isso passado, olhar para trás e pensar, por que a gente tem pouco investimento? Tem pouco investimento porque teve muita gente que fez questão de atrapalhar o meio do caminho. Teve muita gente que, ao invés de ajudar a recuperação econômica, está fazendo de tudo para agravar a crise. E isso me assusta. Isso me assusta porque a gente pode ter escolas fechando, a gente pode ter uma redução da concorrência no setor financeiro, a gente pode ter uma série de outros problemas que vão agravar de fato e gerar uma queda do PIB, né? Então, eu estou olhando muito para o que está saindo das câmaras legislativas, além de olhar, obviamente, a total falta de coordenação entre governos. Então, me preocupa muito mais o quanto está se criando de risco Brasil e custo para o investimento futuro, do que propriamente os dados que estão aí na frente. É uma preocupação de longo prazo, não é deste ano. Porque esse ano a gente já sabe que foi perdido. Mas em relação a como está tentando se combater a pandemia no campo econômico, do que exatamente o nível de atividade agora ou por conta dela, né? Exatamente isso. Acho que a gente precisa refletir muito melhor sobre as nossas atitudes atuais. Isso em todas as esferas, executivo, legislativo, judiciário. Eu tenho batido nessa tecla porque eu tenho conversado com muita gente que investe sob o ponto de vista produtivo mesmo, né? E a preocupação maior é o que vem lá na frente. Eu não sei o que vem lá na frente. Então, a gente está criando um ambiente que é de incerteza mais do que risco. E se eu não consigo avaliar o risco, aí fica difícil investir. Exatamente. Quanto menos segurança você tem de todos os sentidos, né? Econômica, tributária, jurídica, menos você consegue criar um ambiente fértil que estimule o investimento, especialmente o investimento direto, né? E só lembrando uma outra coisinha, só para terminar. Você falou a Bolsa retomou, o câmbio caiu. Eu sempre digo, né? O câmbio flutuou porque é um câmbio flutuante, né? Então, você vai esperar o quê? De um regime de câmbio que seja flutuante? Sim. Que ele flutue. As pessoas se preocupam demais. Esse susto que houve na Bolsa a questão de 2, 3 meses foi uma ótima oportunidade para entrar, né? Porque quem entrou quando teve aquela queda ganhou muito dinheiro e as pessoas desesperadas, tá?
Sim, Então é sem um sombra pouco de de dúvida. economia comportamental aí também que a gente Você sabe precisa que, bom, considerar. esse é meu ramo de atuação, estou no mercado desde 86, comecei lá como auxiliar de pregão e no auge da crise, eu encaminhei para os meus clientes dois vídeos que me chamavam muita atenção, né? Que era do Luiz Alves e do Luiz Bartz, quando no auge da crise, todo mundo desesperado, né? O Luiz Alves me solta, olha, eu vou ficar muito triste. O Luiz Alves é um cara de bilhões, né? Eu vou ficar muito triste se acabar o meu dinheiro e o mercado continuar caindo e eu não puder comprar mais. E do Barsi, um vídeo que a filha dele gravou, ele dizendo que o jacaré estava de boca aberta, né? Então, ilustra muito bem isso que você falou. Realmente foi uma grande oportunidade, uma oportunidade de uma década, né? Se a gente pensar que o índice Bovespa, acho que no final de abril, se a memória não me falha, bateu na mínima 61 mil pontos e hoje nós estamos a 94 mil pontos, né? Dá para fazer uma continha aí, subiu mais de 50%. Bom, eu queria avançar um pouquinho com vocês numa coisa que está me preocupando assim profundamente, né? Nós somos de uma geração que nascemos no meio de um regime de exceção, né? Um país onde havia tortura, né? Onde havia censura, onde não havia liberdade de expressão. E o nosso país caminhou, chegamos ao processo de redemocratização e hoje, ainda que, a meu ver, exista um claro motivo para isso, mas eu vejo assim essa questão do combate às fake news como algo muito preocupante, né? Para mim está muito claro que isso é uma reação, né, ao governo em si. E vejo isso com clareza porque vejo duas frentes claras de atuação. Você tem tanto no legislativo a questão da CPI da fake news, como no judiciário esse processo absurdo e escabroso. Então, eu queria uma impressão de vocês, né? O que nós estamos vivendo, de fato, é uma preocupação em se combater a fake news, ou o que a gente está vendo é um ataque transvestido à liberdade de expressão? O que você acha, Rodrigo? É um ataque claro à liberdade de expressão. Tem uma parte que é assim, como o presidente conseguiu se eleger via redes sociais, então isso é um ataque às redes sociais, que já existe, inclusive, né? Você pode, até no caso do WhatsApp, lá você não pode transmitir muitas mensagens, tem uma limitação que não existia antes, agora, né, nem para muitas pessoas. E na minha opinião, né, esse ataque ele se materializa a partir do momento em que fake news sempre houve, e dá para falar de vários casos que aconteceu. Nunca houve uma reação dessa, tanto do STF, né, do Judiciário, nem quanto do Legislativo a respeito de fake news que foram propagadas por outros candidatos. Né? Só lembrando, fake news, inclusive na campanha eleitoral, né, que colocaram lá, se a Marina fosse eleita lá, ia tirar o prato de comida das pessoas. Né? Acho que foi isso que aconteceu na campanha eleitoral. O que é uma fake news, é totalmente fake e nada foi feito e ninguém ficou preocupado em montar todo um esquema para evitar esse tipo de coisa. Né? Se a gente voltar para trás, havia o que eu acho grave mesmo, o financiamento público de páginas de internet ou de redes sociais, financiamento público de informações que favorecem o governo. Eu acho isso errado. Não sei se o governo atual está pagando por isso, mas se tiver, está errado. E no ano passado isso acontecia e ninguém se preocupou em levantar esse tipo de coisa e evitar esse tipo de informação que estava sendo repassada. Né? A gente sabe que na campanha lá de 2014 foram enviadas mensagens de WhatsApp dizendo que se o Aécio fosse eleito, ele ia acabar com o Bolsa Família. Né? E ninguém fez nada sobre isso. Não teve nenhuma CPMI, não teve nada. Então é isso que me incomoda. O que me incomoda é a seletividade. Então, seletividade e oportunismo. Né? Você escolher
isso que está acontecendo, e o oportunismo. Se você disseca, por exemplo, a decisão do Alexandre de Moraes, é uma decisão absurda. Ele diz que as pessoas formaram uma quadrilha porque uma segue a outra no Facebook. Nós somos uma quadrilha, então, nessa lógica. Na próxima eu venho de máscara para não ser identificado. Cara, não pode, porque segue no Facebook. É isso que embasa a decisão dele dizendo que tem quadrilha. Não tem mais nada, a não ser segue o outro nas redes sociais. O fato em si não está caracterizado, não sabe a data, não sabe o que foi falado, só está genérico. E aí quando você pega as frases que foram colocadas ali, as frases são frases de opinião, não de fake news. Eu tenho essa opinião. A minha opinião pode estar errada. Qual o problema? Você pode até errar de boa fé, né? Você pode estar até compartilhando alguma coisa que você acreditou, mas que não era verdadeiro. Então, assim, é muito estranho isso. É tudo muito estranho, é tudo muito... Sei lá, eu acho que está tudo errado. Eu vejo como uma reação assim muito clara e organizada em relação ao governo, né? Não me parece coincidência, né, que quando esse surgimento das torcidas organizadas agora como baluartes de defesa da democracia, né? Quem já frequentou um estádio, que é o meu caso, né? Sempre frequentei o estádio a vida toda, sabe que essas torcidas elas têm elas são tudo menos democráticas, né? Então, assim, é vergonhoso, é absurdo, é surreal que essas... e me espanta absurdamente, né? As manchetes de jornal classificando essas manifestações com torcidas organizadas como sendo atos pela democracia, né? E outras manifestações não. E o que você acha, Cleveland? Eu fui treinado na análise de problemas procurando inicialmente diagnóstico. Então, se você parte do diagnóstico errado, você chega numa solução que não é uma solução, é uma não solução. E o que eu tenho percebido de toda essa história é que, se a gente olhar, o processo já começou totalmente errado. Eu acho que o Rodrigo já falou isso. Você não tinha o objeto da ação claramente definido. Você tem o mesmo que é supostamente ofendido, investigando e possivelmente julgando. A gente não sabe muito bem para onde vai caminhar isso. E o que me preocupa mais dessa história é pegar uma situação específica para criar uma lei para resolver um problema que poderia ser resolvido de outra forma, como a gente já conversou. Então, me assusta muito de antemão você querer controlar a opinião das pessoas. Se a pessoa ela ofende alguém, se a pessoa ela comete um crime, deveria utilizar os instrumentos legais para combater isso. E não ficar, a priori, impedindo que as pessoas tenham suas opiniões. Então, o que mais me chama a atenção é o oportunismo que está se tendo de algo que não é de hoje que o Congresso já quer fazer. O Congresso quer fazer uma lei há muito tempo para controlar o que as pessoas dizem, o que a imprensa diz. E o que me assusta é que está sendo pouco dito isso no nível que eu esperaria que fosse dito pela imprensa. Porque a imprensa será a maior afetada. Em última instância, é isso que vai acontecer. Até mais do que cada pessoa individualmente. Então, eu estou vendo isso com muita preocupação. Mas não é pouca, é muita preocupação, muito. Fala aí, Rodrigo. Só para completar, depois o Victor... O Cleveland está assustado com a imprensa e tudo mais. Eu estou assustado com as pessoas que se diziam democratas, não se rebelar contra o que está acontecendo e achar que está tudo certo porque é contra o Bolsonaro. As pessoas têm que entender que isso hoje é contra um determinado grupo. Amanhã vai ser contra elas. É exatamente isso. Esse é o problema. Perfeito. O que você acha, Vitor?
Eu acho que esse processo todo foi baseado em um ato de censura do STF. Lembrando, o que originou isso foi aquela reportagem da Cruzoé, que era uma reportagem verídica sobre o Toffoli. Ele ficou nervosinho, pediu para o Alexandre de Moraes iniciar uma investigação. Foi aquele papelão todo que a gente sabe. Ou seja, ele já parte de um fiasco. E agora, obviamente, está sendo usado com motivações políticas. Fake news sempre existiu, né? Inclusive, quem industrializou as fake news no século XXI foi o PT. Mas foram eles, né? Sempre existiu. Antes não tinha internet e havia a fofoca. Então, assim, é muito difícil se determinar o que as pessoas devem ou não consumir. De fato, com a internet, você passou a ter meios de proliferação de bobagens como nunca antes aconteceu na história, né? E você vê muito lixo circulando por aí. Verdade. Como é que você vai parar esse lixo? As pessoas têm o direito de consumir lixo, se elas quiserem, né? Então, eu acho que assim, determinar o que é bom ou não para ser lido é algo que, para mim, flerta com a censura. Quem é que vai definir o que é bom ou não? A O que dona é verdade Solange. ou não, né? O que é verdade ou não. Opinião, todo mundo pode ter a sua opinião e compartilhá-la livremente. Então, eu acho óbvio que tem aqui uma forte motivação política. Eu tenho uma preocupação maior, um pouco derivando do que o Cleveland falou, a minha preocupação é que o nível de polarização hoje no Brasil, provavelmente de 0 a 10, atingiu o nível 11. Sempre foi polarizado, acho que havia uma polarização no tempo do PT e tudo mais, mas hoje a coisa, para mim, ela ultrapassou todos os limites da sanidade. Então as pessoas não se importam mais com o conteúdo e sim com o personagem. Se o personagem não lhes agrada, é contrário a qualquer coisa que ele faça. Então o Bolsonaro pode estar certíssimo, mas se é ele que está falando, ele está errado. E muitas vezes vice-versa. Mas assim, nesse momento, quem está no poder é que está sob os holofotes, né? Então, assim, muita coisa sendo feita porque a contraparte ela é representada pelo Bolsonaro e todo mundo, você tem um pessoal que detesta o Bolsonaro, então tudo que for feito para prejudicá-lo é bom e não necessariamente vai ser bom para o país, né? Eu também não vou discordar que existe aí os produtores de fake news, aliás, o Bolsonaro, eu não discordo que eles existam e deveriam ser combatidos ao modo correto, não criando-se leis, né? Agora, a minha preocupação, não sei nem se vai tocar nesse ponto, é que eu não sei se e o Bolsonaro, por outro lado, e seu governo e sua família, né, são beligerantes. Então, eles alimentam esses conflitos, eles vivem de conflitos. Então, assim, não existe uma paz, não existe alguém vai ceder nessa história. Eu não vejo esse cenário de concessão, de vamos nos entender, né? A menos daquela força com o centrão. Então, eu não vejo um cenário de mais tranquilidade no horizonte. Isso, para mim, é um negócio que, não é que vai dar, né? Eu não vejo essa coisa facilitando. Você não pode esperar do Bolsonaro algum tipo de manifestação mais tranquila, como aconteceu há 2 semanas e o Rodrigo falou, vai durar até amanhã, durou até amanhã. Então, assim, não dá para esperar. Ele é beligerante pela natureza, ele vive de conflitos, ele alimenta a sua base de apoio através de conflitos, né? Ele incendeia a base de apoio. Se a coisa tiver uma calmaria, ele não gosta de navegar na calmaria, sempre tem que ter uma treta. Então eu vejo um ambiente de tensionamento cada vez maior. Provavelmente uma situação em que todos estão certos e todos estão errados. Acho que esse negócio de fake news é um absurdo, é uma motivação política, mas tenho muito receio de para onde vamos. Porque agora estamos numa pandemia, que daqui a 2 meses a crise sanitária vai se atenuar e nós vamos ter uma crise econômica que vai levar quanto tempo? Anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos? E aí a gente vive num clima político horroroso, flertando agora com crises institucionais. Então, tipo, é difícil você visualizar como que a gente sai dessa, né? Como país, né? Eu acho que são... Eu não consigo... Eu acho que o que a gente está vivendo um pouco são as dores do crescimento democrático, né? Essa frição aí é um exercício, que esse exercício democrático nosso, até então,
era um exercício muito dentro de uma zona de conforto e com uma falsa alternância de poder, né? Eu acho que agora, de fato, nós tivemos verdadeiramente uma alternância de poder. E o que está ficando bastante claro é que, assim, nós não temos no Brasil uma oposição republicana, né? A eleição do Bolsonaro ela não foi aceita, ela não é aceita, e desde o primeiro dia de mandato tentam atentar contra o mandato dele. Nós já tivemos aí pedido de impeachment, porque ele fez uma piada de mau gosto com uma jornalista. Você vê jurista sério dizendo que o fato dele ter feito uma piada grosseira, né, que poderia de fato ter sido evitada, que aquilo ali era embasamento suficiente para pedir um pedido de impeachment, porque ele estaria atacando a liberdade de imprensa. Eu vejo com clareza assim uma ação bastante orquestrada, bastante ordenada, com frentes muito bem delimitadas. Quer dizer, se a gente voltar um pouquinho na história recente partidária do país, né, o grande diferencial do PT em relação aos demais partidos foi a sua militância, né? O PT tinha as ruas, né? Quem de nós aqui não se lembra, nos anos 80 era até chique você ter aquele brochinho lá com a estrelinha do PT e tal. Então, o que aconteceu é que, ao longo do tempo, com o desgaste do exercício do poder e dos escândalos que tomaram conta do PT, o PT veio perdendo essa força de militância, né? E esse ambiente novo, que foi das redes sociais, foi muito bem capturado pelo Bolsonaro, e que foi o que fez com que ele, sem horário eleitoral, com uma campanha muito barata, derrotasse aí os tubarões da política brasileira. E agora, quando essa militância natural, espontânea dele, né, porque nem partido político ele tem, começa, ganha as ruas, todos os finais de semana se manifestando, a gente vê essa reação violenta. Então, assim, me preocupa bastante isso e de tudo que a gente está passando, assim, para mim, eu acho que a democracia está sendo profundamente atacada. Acho que o Cleveland quer falar alguma coisa. Rapidinho, o que me chama a atenção é como políticos de todos os lados conseguem se unir para tentar levar à frente um projeto de lei desse tipo. Então, isso para mim é o melhor sinal de que a gente tem um problema sério. Problema de pessoas que não estão acostumadas com a crítica, não gostam da crítica e querem, de toda forma, evitar que as coisas sejam transparentes. Então, se você tem um problema, se eu ofender algum deputado, ele que me processa. Ele que vá à justiça. Ponto. E tem que recupere os danos que eventualmente eu tenha gerado para ele. Agora, previamente, você falar o que eu posso ou não dizer, isso é inaceitável. Exatamente. Liberdade só se tem quando se tem liberdade até mesmo para ofender, né? E aí o ofendido que vai buscar a reparação do seu direito. Desculpa, Rodrigo. Não, só fazer mais uma observação também. Nesse processo, nessa discussão, né, que em tese deveria ser democrática, deveria ser as pessoas exporem suas opiniões, você observa que as pessoas acabam confundindo as posições, né? Então, eu até estava falando com o Marcelo antes, é muito difícil defender as atitudes beligerantes, agressivas do presidente da República. É muito difícil defender isso. Agora, quando eu, por exemplo, né, eu critico as atitudes das outras instituições com respeito ao presidente da República, então, quando eu critico A contra B, e quando eu critico A, não quer dizer que eu estou a favor de B. Exatamente isso. Exatamente isso. É muito difícil. As pessoas acham que eu estou a favor de B. Quando é quase impossível concordar com B e suas atitudes beligerantes. Não dá. Entendeu? Mas também não dá para concordar com restrição da liberdade de expressão, que é o que estão tentando fazer. O negócio do STF é colocar, né, atemorizar as pessoas. Não pode. Exatamente. Não pode. A gente tem que defender a liberdade de expressão. Não importa se você não gosta do que está sendo falado. Você tem que defender, porque sem isso, cara, a gente fica numa situação muito vulnerável. Muito. Sim, sem sombra de dúvida. O que eu vejo aqui é, assim, para mim a grande diferença tá. Uma coisa é você criticar o B
né, pelos seus posicionamentos, pelo aquilo que ele poderia ter sido feito, por aquilo que poderia ter sido evitado, por aquilo que poderia ter sido feito de uma forma melhor. E aí nós estamos debatendo opinião, entendimento, e cada um de nós pode ter, com as mais diversas possibilidades de nuances, né, a sua própria opinião. Agora, outra coisa que é anterior a isso é você cercear esse direito. Né? Quando você vê, né, a Polícia Federal, que não é culpa nenhuma da Polícia Federal, mas cumprindo uma ordem judicial diretamente do Superior Tribunal do STF, na porta de um deputado, uma opinião. Cara, acho que isso assim é para quem fala tanto, né, dessas manifestações imbecis, né, pedindo a volta do AI-5, gente que tem uma ignorância histórica absurda e que não entende o que foi aquele momento quando a nossa sociedade falhou como um todo, né, e não se dá conta de como isso cheira mal. É realmente muito assustador, e eu espero que o STF perceba o quão essas ações estão fragilizando a democracia, e que esse processo, esse inquérito, ele seja todo ele reformado ou extinto, e que se alguém se sinta prejudicado, como o Cleveland falou, que vá na busca dos seus direitos, mas nunca isso ao custo da liberdade de expressão, isso jamais, né? Agora, nós vivemos num tempo muito complicado, porque ele é binário, né? Ele está se tornando, as pessoas estão perdendo a razão, e aí é o A contra B e B contra A, parece que não há meio termo. Então, assim, eu, por exemplo, já fui taxado de comunista e de fascista. Mas você né? tem uma carinha então, mesmo de isso, camarada. Então, assim, eu sou um ser diabólico com o corpo do Stalin e a alma do Mussolini. Eu sou os dois, porque eu não concordo com algumas coisas. Eu já apanhei dos dois lados também. Então, assim, parece que não existe nada no meio dos extremos, né, hoje. Isso eu acho péssimo. Não é que seja uma novidade, a gente já vivenciou um tempo bastante polarizado aí na época do final dos anos petistas, né? Mas eu acho que está muito pior agora. Então... mas deixa eu só falar. Me deixa um pouco inquieto sobre o futuro. Os abusos que a gente está observando hoje, eles não são de hoje. É que eles foram negligenciados no passado. Vou dar 2 ou 3 exemplos. Primeiro, eu sou o aborto de anencéfalos. Claro, se você for pensar racionalmente, não tem nenhum sentido você manter uma gestação de anencéfalo. A criança não vai sobreviver depois. Então, em tese, faz sentido abortar nesse caso, né? Porque eu sou contra o aborto no geral, mas nesse caso, não. O que acontece? Isso não está previsto na lei. Isso tem que ser previsto na lei. O que o STF faz? Ele fala que pode abortar anencéfalo. Mas isso não está previsto na lei. Ele abusou, ele legislou. Mesma coisa, casamento de homossexuais, que eu sou completamente a favor. Não tem o menor sentido não ter casamento de homossexuais. Só que na Constituição está dizendo que o casamento é entre homem e mulher. Então tem que mudar a Constituição. O STF foi lá, de acordo com o artigo 5º, e legislou. Bom, se o legislador quisesse que o casamento entre homossexuais fosse legalizado, ele teria colocado na Constituição e teria mudado o artigo. Coisa que não foi feita. Outros exemplos, eu poderia lembrar outros exemplos aqui. Posso dar um? Pode. A questão, a questão dos direitos da Dilma, né? Onde a Constituição... do Lewandowski. A Constituição é clara, é absurda, claro. Ela é clara, ela é transparente, ela é cristalina, né? Quer dizer, você teve seus direitos cassados, você fez o impeachment, teve direito cassado, pronto, acabou, né? E aí deram aquela garibada lá, né? Então, aí, quando as pessoas, só para concluir o raciocínio, quando as pessoas não se manifestaram contra esses abusos, isso dá margem a ver o que a gente está vendo hoje, que é mais abuso ainda. Então o abuso está aumentando, porque as pessoas não se manifestaram contra os abusos anteriormente. Veja, eu dei os 2 exemplos que eu dei, eu sou favorável à decisão do STF. Eu acho que a decisão faz sentido, mas não está escrito na lei.
Tem que mudar a lei. Mas o processo legal, o mérito está certo, mas o processo legal está errado, né? Exatamente. Mas eu acho que aí a nossa Constituição é parte do problema, né? Porque ela é um livro, né? E ali você pode se perder lá dentro e tomar a interpretação que bem entender sobre qualquer assunto. Então, no fundo, como ela se torna tão complexa a ponto de que tudo pode ser interpretável, né? A segunda Constituição mais longa do mundo, remendada. Aqui a gente emenda a Constituição a cada 3 meses, Estados Unidos a cada 10 anos. Lá são pouquíssimos artigos. A gente gosta de complicar as coisas, né? Eu acho que a Constituição é parte do problema. Ela foi feita num período de saída de ditadura, havia um anseio muito grande em preservar direitos que tinham sido ameaçados ou confrontados, né, nos anos anteriores. Então se criou um livro cheio de direitos, poucos deveres, muita confusão, até chegaram a cogitar regular juros lá, né? Então, assim, você vê que é uma Constituição cheia de possibilidades, vamos dizer assim, o que dá margem para o Supremo fazer essa gestão lúdica das Que coisas. bonito, que bonito, Vitor. Se Gestão mete, lúdica, que bonito. se mete até em briga de galo. Tem Né? gente que Então, diria que é de acordo com o freguês, né? Mas assim, não é meu caso, não sou eu que estou dizendo isso. E acaba Fica sendo uma claro. grande fonte de insegurança jurídica. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para outro. E aí, como ninguém questiona que são todos semideuses, né? Não, é o Supremo que interpretou, mas é 6-5, 5-6. Agora vale segunda instância, mudou um cara, não vale mais. Enfim, é uma grande esculhambação, né? Sem sombra E de eu dúvida. acho que a Constituição em si, e acho muito difícil também, você quer uma outra? Pô, não dá para ter outra, né? Porque se fosse fazer uma Constituição hoje, ia sair um negócio pior, eu acho, do jeito que a gente está. Não tem nem ambiente político, né? Mas a verdade, ela gera muitos problemas para nós. O que foi, Cleveland? Posso dar um spoiler? Claro. Eu estou com um texto pronto sobre esse assunto do Supremo, que eu resolvi não soltar agora, exatamente pelo ambiente político e crítica e tudo mais. Mas vai muito na linha do que a gente está conversando aqui. Realmente. Bom, vamos avançar um pouquinho. Foi lançado um movimento aí que me chamou um pouco a atenção. Bom, vocês sabem, eu não domino tão bem a matemática quanto vocês, né? Eu sei fazer mais ou menos adição, subtração, multiplicação e divisão. E foi lançado um movimento chamado Somos 70%. Aí eu fiquei intrigado, porque é 70% mais ou menos do quê? Porque se fosse 70% de 210 milhões, seriam 140 milhões, que ele valeria dizer, então, que seria mais de 100% de todo eleitorado. 70%, o que é? 70% de 45%, que é mais ou menos, talvez, o pessoal que votou na Haddad, mas não votaria no PT, ou votou no PT, votou na Haddad, mas tampando na área. Eu não entendi muito bem o que é o famigerado Somos 70%. Alguém aí sabe explicar? Se arrisca? Matemática é o Rodrigo. O que você acha, Rodrigão, desse movimento aí, Somos 70%? É lúdico, né? Que nem o Victor falou, um negócio lúdico, né, cara? É assim, primeiro, uma arrogância impressionante. É de uma arrogância. Porque, se você quer uma fake news, é essa. Não tem nenhum fundamento dizer 70%. Não fundamenta em nada. Não tem base nenhuma para você dizer que eles são para se juntar a 70%. Não existe isso. Eu fiquei procurando. Qual é o fundamento disso? Não tem. O fundamento não, tem 30% que estão com o Bolsonaro. Cara, tem 30% que estão contra o que era antes. Não só a favor do Bolsonaro. Então, eu acho que isso as pessoas, a soberba. É a soberba. Não tem outra explicação para alguém se auto-juntar num grupo de 70%, sem nenhuma fundamentação, nenhuma pesquisa, nada que diga que são 70% e provavelmente não são. Agora, 70% do quê? Não sei, cara. Não sei. 70%
sei lá. Eu tô com uma dúvida aqui, porque se são 70%, se tem o Lula que é contrário e o Lula carrega 20%, que quanto a gente vai chegar? 70% mais 30% que seria do Bolsonaro, mais 20% do Lula, seria 120%? É essa a conta? Por Ou isso que eu seria falei que eu acho que 50%? a minha conta é que eu acho que é 70% de 45%, né? Que daria mais ou menos aqui ali 28, aí tira os 20 do Lula, acho que talvez seja isso. O que você acha, Vitor, desse movimento aí? Eu acho que isso aí é o seguinte, como marketing, eu tenho que admitir que foi um bom marketing, porque nós estamos aqui discutindo isso. Sim. Do ponto de vista de marketing, eles se apossaram de uma mentira, porque não são 70%, mas que acabou pegando. Se você for olhar em termos de pegou esse negócio, acabou pegando. As pessoas falam, o outro lado fica incomodado. Então, assim, de alguma maneira gerou esse barulho, né? O objetivo acho que era esse. O efeito Eu, mercadológico. Falem eu bem, falem imagino, mal. eu imagino que, obviamente, esse pessoal sabe que não são 70%. Isso aí não está em discussão. Qualquer um que lê as pesquisas vai saber que tem lá um 30-30-30 ou 30-40-30, né? É nisso que estamos, com a deterioração um pouquinho maior agora nessas últimas semanas, em termos de reprovação, né? Mas está longe de ser 70. Agora, eu acho que o objetivo era fazer barulho. E aí, nessa hora, o marqueteiro que bolou isso, ele foi competente. Agora, isso aí é irrelevante, porque eles não são 70%, e é um movimento que faz parte desse outro extremo, né? Você tem um extremo de um lado, o extremo do outro. Não acho que essa turma, se radicalizar o discurso, vai conseguir conversar com quem está no centro, está no meio desse tiroteio todo, né? E até você que muito bem colocado hoje fez um comentário no Twitter do seu xará, Ah, seu xará psolista, Marcelo Freixo, que ele, na verdade, eu acho que ele teve uma interpretação correta, né? Ele comentou lá que, olha, não me lembro direito, você vai saber melhor que, olha, se vocês continuarem a chamar quem não é fascista de de fascista, fascista. vocês vão eleger um fascista, né? Então, assim, no fundo é um pouco isso, né? Sim, sem sombra de dúvida. Então, Ele descobriu agora uma coisa que o mundo já sabia desde 1917, né? E que eu descobri quando eu era adolescente lá, que militava no movimento estudantil, né? E realmente, né? Esse tipo de violência tomando as ruas, né? Eu acho que essa questão, que seria até... A gente falou um pouco disso antes, né? Que seria até o nosso próximo tema aqui, falar um pouco, não, a gente pode falar sobre essa questão das torcidas organizadas, dessa busca de enfrentamento, dessa violência, do que aconteceu lá em Curitiba, que queimaram a bandeira, né? Eu acho que no íntimo o Bolsonaro está soltando fogos, né? Porque é tudo que o eleitor brasileiro não quer, né? Então, a partir do momento que, mais uma vez, né, ele vai aparecer como o cara que se eu não quero votar nisso aí, eu voto em quem? Né? Então ele está tirando proveito. Essa questão das torcidas organizadas, para mim, é um negócio até um pouco mais assustador. Né? Aqui em São Paulo, algum tempo atrás, tem até na internet aí aquele delegado Olim falando, isso se tornou assim, bastante conhecido, a ligação das torcidas organizadas que estariam sendo controladas aí por uma facção criminosa, algumas delas tendo as suas sedes utilizadas como ponto de tráfico de drogas, né? E assusta que essa gente vá para a rua, supostamente em defesa da democracia, mas, a meu ver, num claro intuito de inibir ou coibir qualquer manifestação do lado contrário em apoio ao presidente. Queria uma impressão de vocês aí, para a gente poder seguir um pouco em frente. Eu tenho um Que você ponto acha? aqui que eu acho que é um convite à reflexão. Como é que você pode se taxar de democrata se você não é capaz nem de aceitar a vitória do time oposto ao seu? Se você sai dentro de um metrô batendo em meia dúzia de pessoas porque simplesmente estão com a camisa do outro time. Então, aí eu entro um pouco no que o Rodrigo falou do outro lado. Acho que é muita arrogância você se
dizer democrata e sair à rua no meio de uma pandemia e ir para Paulista, no meio dessa coisa que aconteceu na Paulista, e simplesmente sair jogando pedra em banca de jornal, que foi o que eu fiquei sabendo de quem estava lá. Então, essa confusão que foi gerada é uma confusão que, se você é realmente democrata, você deveria se manifestar pelas redes, pela internet, no meio de uma pandemia, fazer o que fosse, escreve, mas ir para a rua, para confronto, ir para a rua para ficar fazendo isso, o time do Bolsonaro do vetor ao contrário. Então, é torcida de um lado, torcida do outro lado, torcida de Lula, torcida do Bolsonaro, e eu estou um pouco cansado. As pessoas parece que não deixaram de racionalizar. Porque, inclusive, além de autopreservação, né, é uma questão mesmo de respeito ao próximo. Realmente, assim, eu vou dar um depoimento aqui. Eu frequento estádios a vida toda, né, então vou falar da torcida do meu clube, tá? Eu já vi a torcida do meu clube promover arrastão entre os próprios torcedores, e eu já vi a torcida do meu clube praticamente massacrar um cara na minha frente. Eu tentei até intervir. Não é porque ele estava com a camisa do time adversário. É pior que isso. É porque ele não estava com a camisa do nosso clube e que, portanto, ele poderia ser um torcedor do outro clube. Essa gente ir para a rua falar em democracia, aqui, ó, entendeu? Isso aí é gente contratada e, pelo contrário, né? Eles estão ali exatamente para tentar contra a democracia. Bom, vamos seguir em frente aí, no nosso último assunto. A mim, assim, incomoda absurdamente a banalização do nazismo, né? O nazismo é um capítulo terrível da história da humanidade, né? Algo sobre o qual nós deveríamos tratar com o mais absoluto e profundo respeito, né? Especialmente em relação às vítimas do Holocausto. E não raro a gente vê o nazismo sendo usado das maneiras mais absurdas, né? E recentemente, assim, no Fla-Flu, já nem adianta mais perder tempo falando, mas assusta um pouco quando você vê, por exemplo, a meu ver, muito infeliz, o ministro da Educação comparar a operação da Polícia Federal com a Noite dos Cristais, por mais que ele tenha uma razão em relação à questão do ataque à liberdade de expressão, mas a comparação me parece bastante exagerada. Agora, mais do que isso, para mim, assim, de tirar o sono, é o decano, né, na sua pretensa intelectualidade, cada vez mais brega e jeca, né, numa mensagem, ironia da vida, né, numa mensagem privada, comparar o presidente à ascensão do nazismo. Eu queria... E assim, se o ministro do Supremo Tribunal Federal tem uma mensagem dessa tornada pública, a meu ver, ele não tem a menor condição de julgar mais nada que diga respeito ao governo e ao presidente, porque ele se mostrou totalmente incapaz de ser imparcial. Um exagero para mim sem tamanho. Eu queria a impressão de vocês em relação a isso, a banalização do nazismo, né? Essa falta de respeito aí que a gente vê todos os dias. Pode ser por você aí, Cleveland. É justo por mim? Você, assim, quando o time adversário aperta, a gente toca a bola para você. Ah, que bom saber. Mas, Marcelo, o que me parece, eu não vou falar só do nazismo, eu vou falar do fascismo. Parece que quem fala não leu o manifesto fascista, por exemplo, não tem ideia do que estava sendo pregado, não leu um livro que eu acho péssimo, mas eu me dediquei a dar uma olhadinha, digo lê-lo, o Mein Kampf, que eu acho um absurdo, um abominável. Acabei lendo isso na época de faculdade, porque estava solto lá, deixar esse negócio solto. Eu acabei lendo. E não tem ideia do que foi cada um desses movimentos. O grande problema, e isso não é uma defesa do Bolsonaro. Definitivamente não é, porque quem me conhece sabe que
eu não sou um bolsonarista, ao contrário. Ah, seu Cleveland, não sei não. Ah, sei não, hein? Eu ouvindo aqui, tenho lá minhas dúvidas, hein? Não, mas eu sou comunista, fascista, E neoliberal. As três coisas juntas. Mas o que me assusta dessa história toda é porque, além das pessoas não saberem do que estão falando e resolverem rotular, isso é a coisa que mais me irrita, quando você não tem argumentos, você parte para agressão, você parte para o rótulo, que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Isso mostra clara falta de argumentos. O que me assusta um pouco é esse tipo de rótulo e parar no Supremo. Eu não sei se esse negócio saiu propositadamente ou não. Não sei se é uma opinião do Celso de Mello, ele tem todo o direito de ter a opinião dele, mas esse negócio vazou do Supremo, no mínimo vazou. E o que me preocupa disso de novo, você deixar de ser objetivo e técnico quando você tem que ser. E o Supremo é um lugar que não é um lugar para fazer política. A gente está levando a política para dentro do Supremo. Isso é o que é de pior. E quando você dá um voto, você não deveria ficar dando recado. Você tem que dar um voto objetivamente sobre qual é, e sendo redundante, o objeto da ação. E não ficar mandando recadinhos por meio de voto. Então, isso me preocupa. Isso me deixa realmente preocupada. Você dá uma dimensão enorme para algo que não mereceria. Isso é isso. O que você acha, Vitor? Bom, é lamentável, né? Você fazer política dentro da Suprema Corte, mas isso já não é surpresa, não é de hoje. Já acontece há muito tempo, né? Um tribunal bastante onde os egos inflados acabam contaminando o comportamento adequado de um juiz, né? Que será sempre neutro e sem ficar dando pitaco nas picuinhas do dia a dia. Né? Não deveria fazer isso, mas eles não seguem isso, não é de hoje, né? A maioria deles. Sobre a banalização do nazismo, infelizmente é o que temos para hoje. A turma se intitulou do termo fascista, principalmente, nazista em segundo lugar, mas fascista, nazista, sem ler os livros de história, né? Sem saber o que está falando. Essa semana mesmo eu postei no Facebook a conversa do fascismo, cujo lema maior é tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Esse é o lema do fascismo. E daí você tem as suas derivações e todos os seus princípios. Então, você chamar o governo de fascista ou os apoiadores do governo de fascista, sendo que nesse governo você tem inúmeros defensores de princípios radicalmente contrários ao que está nesse lema, é uma mentira, uma desonestidade. Então, assim, cuidado. E aí eu revivi uma pesquisa feita pelo Leandro Narlock, no livro dele, Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, que fala exatamente sobre o fascismo. E ele fez uma pesquisa na época, idos de 2013, 2012, no Congresso, basicamente postulando não sei se 10 ou 20 afirmações vinculadas ao ideário fascista e perguntando para os deputados para eles responderem qual é o seu grau de concordância ou divergência com aquelas afirmações. Como era possível esperar, resultados bastante heterogêneos, não havia assim um deputado 100% fascista. Então, os deputados pontuaram entre 7 e 14, enfim, você não poderia rotular ninguém de fascista. Só que dos 12 deputados que melhor aderiram ao ideário fascista, 11 eram da esquerda, né? E um era o Jair Bolsonaro, que ficou em segundo lugar com 12. Então, quando o cara da esquerda está falando que o Bolsonaro é fascista, ele teve 60% de aderência, ele tem que pensar bem, porque, na verdade, ele mesmo pode ser um fascista, de acordo com os critérios que ele está adotando para rotular o Bolsonaro de fascista. Porque, no fundo, havia ali uma convergência. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um cara com pendores autoritários e tudo mais, que tem uma forte ligação corporativista com o Exército, nunca foi um liberal, essa coisa é uma roupagem recente, nunca foi, mas a maneira como ele pensava lá em 2013, tinha lá 60% de aderência. Ele era o outlier da pesquisa.
porque todos os outros 11 eram deputados de esquerda. Então, assim, pô, é verdade, eu estou falando o que eu coloquei, depois fui questionado, aí também, né, já me xingaram lá e tal, mas a verdade é essa, são fatos, olha. Então, quando você chama alguém de fascista, você não está sabendo o que você está falando. Olha, hoje Então em virou dia, moda, modinha, é Vitor, modinha. fica tranquilo, Vitor, porque hoje em dia você ser xingado no Facebook é quase que um certificado de qualidade, entendeu? Que invariavelmente as críticas falam mais dos críticos do que do alvo das suas pretensas críticas, né? E realmente isso, assim, acho que todos nós aqui, talvez em alguma medida, já sofremos isso. Eu também levo pancada dos dois lados, que sempre me dá um certo norte, né? Acho que é mais ou menos o caminho certo, você está apoiando os dois lados, acho que é mais ou menos por aí. E aí, Rodrigo, qual é a sua impressão sobre essa banalização aí do nazismo, do fascismo? É assim, primeiro é lamentável, mas eu sou uma pessoa que procura os fatos. Eu procuro os fatos. Então eu pergunto assim, o discurso do nosso presidente realmente é um discurso muito desagradável. É um discurso, como o Victor falou, flertando com ideias que eu jamais concordaria, certo? E por isso que, como eu disse, repetindo, é difícil defender o presidente nesses aspectos. Mas o fato é que não existe nenhuma medida, nenhuma iniciativa legal de cunho autoritário. Não existe. E eu pergunto assim, tá, ele falou isso? Falou, tá. E qual foi a medida que ele adotou para ratificar o discurso dele? Não tem. Não tem. E aí a pessoa fala, não, mas então a gente tem que evitar que isso aconteça. E aí eu falo assim, pois é, foi isso que os militares fizeram lá em 64 no contragolpe. Eles evitaram o que eles achavam que ia acontecer. Minority Report. Nós não podemos condenar alguém sem provas, sem fatos, sem condutas. Então, o presidente ele tem um discurso lá que eu discordo a maior parte das vezes, não faria daquele jeito. É difícil, mas ele não tem nenhuma medida. Ao contrário, se você olhar o que ele está fazendo, ele cumpre todas as decisões que lhe são impostas até pelos outros poderes. Coisa que eu acho que eu tenho as minhas dúvidas se ele deveria fazer isso. Mas ele cumpre, porque ele sabe que se não cumprir, ele pode ser impedido. Então, assim, a banalização chega no nível muito, muito triste, porque não existe nada que demonstre esse tipo de autoritarismo. Eu acho que tem falou... vários... Perdão, pode falar, Vitor. Só que não, que ele falou bem, existe muita retórica, né? A prática, nada. Então a gente discute muito retórica e hoje até os meios de comunicação dão muita atenção. Fulano falou não sei o quê, numa conversa privada. Na prática, o governo, de fato, não fez nada. Muito pelo contrário, não fez nada de antidemocrático. Exatamente. O que foi feito? Nada. Nada. Agora, os discursos são infelizes? Boa parte deles, sim. Assim. Agora, ele se alimenta disso. Boa parte são. Não devia fazer aquelas coletivas matinais que dali vem 90% das tretas, né? Mas são retórica, né? Na prática. Eu faço duas observações só. A primeira em relação ao discurso. De fato, para nós aqui, né, o discurso do Bolsonaro soa mal, até porque se comunica de forma grosseira, muitas vezes é impensado e tal, mas se a gente talvez der um passinho para trás, talvez o discurso dele chegue como ele queira que chegue, em quem ele queira que chegue. Isso é um fato, né? Então, assim, eu, por exemplo, também acho que o presidente poderia ser mais presidencial, né? Mas o fato concreto é que, assim, no que isso tem de bom e ruim, foi sendo como ele é que ele chegou onde ele chegou. Por exemplo, no episódio do Moro, para mim, teria que ter feito uma nota. Agradecemos o ministro Moro pelos serviços prestados e vida que segue. Teria sido, a meu ver, né? Ele teria repercutido muito menos tudo aquilo lá, mas a quem acredite que ele tinha que ter lá dado a resposta. Mas só para fechar essa questão do nazismo, assim, obviamente que incomoda a ignorância das pessoas, mas o que a mim incomoda é que quando as pessoas usam isso de forma banal,
Elas desrespeitam a memória das pessoas que morreram no Holocausto. Eles desrespeitam as famílias que perderam pessoas no Holocausto. É um assunto sério demais para ser usado como se fosse discussão de futebol e conversa de botequim. Então, isso aqui realmente assim, me desagrada muito, obviamente, levado em consideração toda todo o fla-flu que a gente vive. Bom, finalmente acho que chegou aquela hora gostosinha lá no final da nossa sobremesa, né? De cada um ali dar sua dica, fazer sua citação, chamar atenção para alguma coisa. O nosso amigo Cleveland, antes do nosso bate-papo começar, já tinha dado lá uma pista do que ele falaria. Então começa por ele, por favor, Cleveland. Sua dica, seu bate-papo. Posso começar pela bola fora? Pode começar pela bola fora. A minha bola fora é impressionante. Esse país, a quantidade de fraudadores e a pouca penalidade que eles têm, por isso que eles continuam, é algo impressionante. Eu vi nessa semana que nos jornais que 1/3 da classe A e B tinham pedido ajuda emergencial. E aí eu, já desconfiado, resolvi checar no site da Caixa Econômica Federal, e qual não foi minha surpresa quando eu descobri que alguém tinha pedido auxílio emergencial em meu nome. Usaram os meus dados. Não só isso aconteceu, como eu mandei para várias redes do WhatsApp, e eu descobri que muito mais gente tinha passado pelo mesmo problema. Agora, por que bola fora? Porque além dos nossos queridos fraudadores que continuam no livro do web por aí, a dificuldade que você tem para avisar o setor público, Caixa Econômica Federal, liguei para 5 números, não consegui falar com ninguém, e procurar algum lugar para você se comunicar, para você denunciar uma fraude de dinheiro público, dinheiro do contribuinte nosso, que pode estar indo para bandido, é inacreditável. Então, minha bola fora atualmente é a incapacidade total de você ter um sistema minimamente razoável que consiga corrigir esse tipo de problema. E você ter recepção desse tipo de reclamação. E minha bola dentro vai para um vinho que eu achei bastante interessante, não é caro. Chateau Baudelaire, Saint-Emilion Grand Cru, de 2011. Esse vinho aqui eu realmente recomendo para quem gosta de vinho, é um excelente vinho. E aí, Vitor, qual é só um minuto. sua bola? Onde compra, Cleveland? Onde a gente consegue achar esse vinho? Esse vinho você pode encontrar na Grand Cru, mas espera aí que eu vou te dar exatamente o local que eu adquiri essa maravilha aqui. Se vocês me derem um momento, eu já aviso para vocês. Acho que o Vitor pode ir falando enquanto você procura. Vai falando, Vitor, enquanto o Cleveland vê lá. Bola fora para a OMS, que foi e voltou sobre cloroquina, foi e voltou sobre distanciamento, já elogiou a Suécia, já criticou a Suécia, já disse que o Brasil não chegou nem no pico, enfim. É uma entidade que nessa pandemia só atrapalhou. E talvez se tivesse agido com competência e seriedade, teria evitado o pior. Lá atrás, quando esse assunto foi levantado na China, e sabe-se lá como foi escondido por debaixo do tapete. Acho que a OMS é um fiasco planetário. Tá? Então, nessa semana que ela foi e voltou tantas vezes sobre a questão da cloroquina, eu acho que fica aqui meu registro. O que ela fala não se escreve. Na verdade, essa é a minha sensação. Em relação vou dar uma citação aqui que eu encontrei hoje, que eu acho bacana, que tem a ver um pouco com esse momento atual. A citação diz o seguinte: muitos de nós não estamos vivendo nossos sonhos porque estamos vivendo nossos medos. Então, acho que é bem legal no momento de pandemia a gente tentar pensar fora da caixa. E como dica, na verdade não é um livro, é um artigo que eu não li ainda, mas que eu estou curioso porque me indicaram, então eu quero dar uma olhada, daquele autor do Homo Sapiens e do Homo Deus, o Yuval Noah Harari. Ele escreveu um artigo que está disponível no Amazon, não é livro, é artigo,
Na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade. Eu estou curioso para lê-lo, não li ainda, mas está na minha lista lá. Então eu vou dar uma olhada, tá? É um artigo grátis. Tá? Então isso aqui fica a minha sugestão do dia. A dica do dia. Deixa eu complementar então minha bola dentro aqui, para vocês que me perguntaram, eu comprei na Sociedade da Mesa, tá? É um Bordeaux bastante diferente. Isso aí. Diga aí, Rodrigão. Bom, bola fora é para a Lancet de ter publicado um artigo que dias depois foi considerado, sei lá, está sendo investigado, né? Um artigo que tem tudo, tem uma cara muito grande de ter sido uma fraude e que a Lancet publicou contra a cloroquina e a azitromicina. Então essa é a bola fora. A dica, eu vou dar uma dica, né, nesses tempos de restrição de informação, controle e tudo mais, um filme que é um livro também, que é Fahrenheit 451. É um filme antigo, mas que mostra a opressão, né, do sistema sobre os indivíduos. Acho que vale muito a pena olhar, porque se a gente não fizer nada, esse é o futuro. É isso aí. Bom, eu, para finalizar, eu vou começar por uma citação, né? A escuridão não é capaz de expulsar a escuridão, apenas a luz será capaz de fazê-lo. Assim como o ódio não é capaz de expulsar o ódio, somente o amor poderá fazê-lo. Essa é uma citação de Martin Luther King, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que vale a pena lembrar o seu legado. Martin King era cristão, e muito da sua luta se inspirou em Mahatma Gandhi. Uma dica é visitarem o website oficial da sua fundação, thekingcenter.org. Lá tem bastante material sobre Martin Luther King. A bola fora dessa semana, para mim, vai para o ministro Celso de Mello, sua absurda comparação com a ascensão do nazismo com o momento que vivemos. E a bola dentro vai para o irmão do George Floyd, que fez um discurso bastante emocionante lá em Minnesota, falando da sua dor, da dor de perder um irmão de uma maneira tão covarde, cruel e assassina, de que ninguém poderia estar mais afetado por aquela violência do que ele e seus familiares, mas que mesmo assim isso não justificaria toda essa violência, tudo que está se fazendo, né? Era praticamente um desrespeito à memória do seu irmão, que era um homem trabalhador que havia saído da Flórida lá para Minnesota, buscando e tentando um futuro melhor. E para não fechar tão pesado assim, um pouquinho mais leve, uma dica seria o livro do Nelson Motta, Noites Tropicais, que fala sobre a trajetória da música brasileira desde os anos 50 até os anos 90, começando com a Bossa Nova e terminando ali com o aparecimento ali da Marisa Monte. E uma dica de turismo também, já que eu falei de Martin Luther King, é Washington. Os brasileiros gostam muito de visitar Miami, Nova York, a Califórnia, mas Washington é uma cidade bastante interessante. Georgetown é um bairro muito charmoso, muito agradável. E eu visitei 3 lugares de Washington que me marcaram muito, que é a casa de campo do George Washington, absurdamente ainda muito bem preservada. O Ford Theater, onde o Abraham Lincoln sofreu o atentado e acabou falecendo na casa em frente, do outro lado da rua. Mas o que me impactou e que realmente me emocionou muito foi ter ido no Lincoln Memorial. Lá dentro tem um memorial dedicado ao Martin Luther King, onde você pode assistir o discurso dele e estar ali naquele lugar e pensar que um homem tão importante, que deixou uma mensagem tão viva e que segue até hoje, foi uma grande emoção. Meus amigos, encontrar vocês é sempre um grande privilégio. Vamos torcer para que semana que vem o Vitor nos traga melhores números, que o Cleveland, revendo aí as projeções econômicas, talvez possa também nos trazer alguma coisa, e que ao final a gente sempre tem aí umas dicas para compartilhar com os nossos amigos, ok? Beleza, boa noite aí para todo mundo. Boa noite.
Boa noite. Valeu, galera. Um grande abraço a todos, hein? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.